Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que legal a gente estar podendo partilhar e celebrar esse momento juntos aqui, enquanto corpo de Cristo. Que legal poder estar realmente celebrando o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, seu corpo partido por nós. E para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, faço parte aqui do Conselho Pastoral da Igreja. Estou com minha esposa enviado para plantar, e alguns irmãos aqui da igreja também, enviado plantando uma igreja. A gente tem uma congregação da Igreja Batista Emanuel em Setúbal, e para mim é sempre uma alegria muito grande, assim, realmente como voltar, assim, aquele almoço na casa dos pais, realmente essa sensação que eu tenho aqui, assim, de enxergar família. Me sinto muito, realmente à vontade em estar aqui com vocês novamente, e feliz por poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. A gente, nesse processo lá da plantação, não é uma palavra da boca para fora. Se precisa de gente compromissada, se precisa de muito estudo de campo, estudo da palavra de Deus, mas tem uma coisa que precisa nesse caminhar da plantação de igrejas, é de oração. Gente sustentando em oração. E eu não estou falando isso aqui da boca para fora. Então a gente aprecia demais a oração de vocês, a oração dos irmãos por nossa vida, por como Deus tem dado sustento e sustentado aquela obra ali. A gente não só agradece, como pede encarecidamente, assim, que vocês continuem orando por nós. A gente realmente necessita da oração de vocês. Hoje a gente vai continuar, talvez, o que vocês já tem visto durante o mês, lógico, sobre o tema da família, mas especialmente hoje de manhã, onde o tema foi restauração. Hoje à noite eu gostaria que a gente trabalhasse uma missão da família, e trabalhar a família como a missão impossível. Família como a missão impossível. E a gente vai entender um pouco mais isso dentro do nosso tempo aqui. E para que a gente comece hoje nosso estudo, eu gostaria de abrir com os irmãos o texto que está lá em João, capítulo 13, versículo 1. João, no capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 1. Evangelho de João. Hoje de manhã a gente conversou um pouco, o pastor Alberto trouxe essa palavra, e aí, lógico, pude compartilhar com ele ali nos bastidores, a respeito de perdão, mas a respeito principalmente de restauração. Quais são as formas de buscar essa restauração, o que ela produz, como ela é necessária para a nossa vida, de que forma se buscar essa restauração. Não é, tá vendo, você está errado, tá bom, entendi, quero me restaurar com você. Não. O caminho é sempre outro, do exaltar das qualidades, do buscar dizer primeiro quais são os próprios erros, qual é esse caminho de restauração e como isso é necessário para a família, não só da casa, como família de Deus. E aí a gente chega hoje aqui em João capítulo 13, versículo 1, onde antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado Jesus, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse tempo nosso aqui. Faz com que a palavra de hoje, Senhor Deus, o meditar, ele possa estar trazendo transformação para o nosso coração, enchendo nossa semana de esperança, Senhor Deus, gerando senso de missão nas nossas vidas, Senhor Jesus, gerando mais amor pelas pessoas que nos cercam, Pai. Nos ajude e restaura nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. A gente vai tratar sobre a missão impossível, a família como missão impossível, e uma perspectiva do perdão dentro disso. Essa mensagem vai ter duas partes. Em uma a gente vai falar sobre essa missão impossível, em outra, na segunda parte, a gente vai adentrar um pouquinho mais a respeito do perdão, que já foi falado hoje pela manhã. E família é um tema que ele é central na Bíblia. A relação no seio mais perto que existe, ele é um tema central na Bíblia desde a própria Trindade.
A definição de Deus como um Deus relacional, que havia uma relação perfeita e que não havia necessidade de criação desde a eternidade, é um ponto central do Evangelho. Porque Ele nos criou não porque Ele precisava, mas para transbordar do seu amor. E agora nós somos convidados a entrar na família de Cristo. Mais do que isso, da perspectiva de filho, talvez nem todo mundo aqui seja pai, mas todo mundo aqui é filho. Da perspectiva do filho, família a gente não escolhe. Família não é algo que a gente decide sobre. Da perspectiva do filho, a gente não escolhe a família. É algo que foi escolhido por nós. A gente não participa dessa escolha. E eu queria trabalhar aqui com os irmãos que a família é uma missão que Deus nos dá. Porque Ele já escolheu isso por você. Tem muitas coisas que você precisa pedir discernimento a Deus. Mas Deus já lhe deu uma família e Ele quer usar você nessa missão de amor na família. Essa é uma missão que não tem ninguém aqui que esteja fora. Todos nós não escolhemos isso. Ah, mas eu fui adotado. Eu passei por um tempo em que tive dificuldade. Por sinal, eu queria dizer para você, porque muitas vezes a gente canta aqui a respeito de como Deus abençoa a nossa vida através da família. E talvez você possa estar se sentindo um pouco por fora, porque a sua história familiar não é dessas mais celebradas pela mídia, pela igreja, por quem quer que seja. E você se entende como um peixe fora d'água nesse Senhor, obrigado pela minha família. Ah, não, você passa por uma história familiar que vem aí de... não só de desafios, mas de frustrações, abandono, desprezo por gerações. Mas o chamado do Evangelho é que o que Deus tem para a sua família a partir de você é quebrar essa herança. Deus coloca nas nossas mãos começarmos uma história diferente a respeito de família. Então, se na sua história você não pode cantar isso que foi aqui, você não consegue, Deus te chama a cantar isso de hoje para frente. E Ele tem um propósito para a sua vida, para que a família seja a fonte principal de você entender a relação de amor de Deus para você. Seja na dedicação e sacrifício de você para com seu filho, seja no entendimento do sacrifício do seu pai para você, seja no conforto que é estar em família. E aí, se você não teve isso na história, Deus quer que você faça isso na sua família, que você vai gerar. Então Deus nos chama nessa missão de família, independentemente da nossa escolha. Ele quer forjar o nosso caráter através da própria família. Não mais, vamos dizer assim, não tão maior do que isso, mas o que é uma verdade na própria palavra de Deus, é que além de Deus ter uma missão na família para você, que você não escolhe a família, por mais que seu pai não está mais presente hoje, por mais que, mesmo que você diga, não, eu não tenho vínculo nenhum afetivo com a minha família, mas percebe como eu e você, a gente não consegue esquecer esse vínculo de pertencimento. Até pessoas que nunca tiveram contato com seus próprios pais, mantém aquela chama lá atrás ainda assim, sabe? Essa ligação não se perde nunca. Ela pode ser resolvida em muitos casos, e principalmente através do perdão, como a gente vai ver aqui. Mas esse vínculo existe. Não só a família é missão, como Deus chama as famílias. Ele tem uma missão para as famílias. O chamado de Deus para Abraão, em Gênesis capítulo 12, é um chamado familiar. Vá para a terra que te mostrarei, mas sua descendência vai ser abençoada. É isso que a palavra de Deus diz? Em parte. Porque Ele diz, em ti eu farei benditas todas as famílias da terra. É um chamado para as famílias abençoar a terra. Então as próprias famílias são usadas como um chamado para abençoar. A gente entende que o que Deus estava falando para Abraão ali é que da descendência ia sair aquele que ia abençoar todas as famílias da terra, Jesus Cristo. E agora nossa família é chamada, no rendimento a Jesus Cristo, a abençoar as famílias da terra também, mostrando quem é que abençoa todas as famílias da terra. Deus chama famílias. Mas para isso,
precisou Abraão sair da sua terra e ouvir o chamado de Deus. Porque a gente precisa ouvir a Deus na família. Para que as famílias possam ser chamadas em missão, a família precisa ouvir. A gente precisa ouvir qual é o chamado de Deus para nós, na nossa família e através da nossa família. Famílias que abençoam a terra. Porque quando a nossa vida espiritual e a gente deixa de se preocupar em ouvir a Deus, é uma característica de alguém que está morto. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a nossa fé vai minguando, uma das relações é porque a gente para de perguntar as coisas para Deus. E na vida cristã, Deus não dá um conteúdo como uma aula e diz: aprendi, vou para a próxima sala. Aprendi, vou para a próxima sala. Aprendi, vou para a próxima sala. O conteúdo não está lá estabelecido, não. A fé, ela vem de ouvir sempre a Deus. De perguntar sempre a Deus. Muitas vezes, as pessoas, já vi isso várias vezes, em diversas comunidades isso se repetindo. A gente tenta entender essa missão da família abençoar a terra como uma missão que é a igreja que vai cumprir. E aí quantas são as vezes que a gente traz os nossos filhos para que sejam cuidados pela igreja? Essa missão Deus deu para as famílias. E a igreja é uma parceira desse processo. Mas o agente principal está em casa. Porque Deus nunca quis que Rodrigo, fosse alguém que viesse para a igreja. E a gente pode imaginar que se eu levar o meu filho para a igreja, eu vou fazer ele amar a igreja através de ir à igreja. É ótimo, é parte do processo. Não fazer isso pode causar um problema terrível na vida. Então, não deixe de fazer isso. Vença a preguiça, traga mesmo. Agora, sabe o que é mais importante? E eu fico me perguntando, se as famílias precisam ouvir a Deus, como é que as nossas crianças estão aprendendo a ouvir o próprio Deus? Porque mais importante do que levar a criança à igreja é mostrar para ela como a família ouve a Deus. Imagine aí então, num café da manhã, o papai chegar e dizer: meu filho, eu fiz minha devocional hoje e Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Que eu preciso mudar isso e isso na minha vida. Eu preciso me arrepender disso. Eu preciso mudar isso no meu caráter. E Ele está me dando cada vez mais esperança para eu ter mais fé a respeito disso. Então, quando eu começo a compartilhar a minha própria vivência de ouvir a Deus, eu conclamo, eu profetizo mesmo, eu coloco aquilo para a minha família. Minha família vai começar a entender o que é que eu clamo a respeito da verdade. É dizer: rapaz, é verdade. Eu vi meu pai fazer isso em casa. Eu vi meu pai orar em casa. Eu vi meu pai compartilhar a respeito do que são as devocionais dele. Não terceirizem isso para a igreja. Esse chamado é para a família. E dependendo do que se vê em casa, isso pode definir às vezes um caminho. Isso pode às vezes definir um caminho. Porque Jesus ama a sua igreja, certo? Jesus morreu pela sua igreja. Jesus é apaixonado pela sua igreja. Se nós, durante nossa vida toda, começarmos a vir para a igreja, e quando a gente chega em casa, a gente começar a falar mal da igreja, começar a avaliar a igreja, a ter dificuldade em pegar o pastor prega lá e você diz: aquela pregação foi boa, foi ruim. Aquela pregação não prestou. Essa pregação foi até legal. Como se Jesus tivesse chamado a gente aqui para dar ok ou não ok para a pregação. Ou como se essa pregação aqui fosse para ser inteligente, fosse para ser bonita, ou fosse para massagear o nosso ego. Essa palavra aqui é verdade que transforma o meu e o seu coração, minha gente. A gente não precisa dessa palavra aqui para estar avaliando, não. A gente precisa dessa palavra assim para ser encarnada na nossa vida. Então, se essa palavra aqui não transformar a minha e a sua vida, não adiantou de nada.
E se a vida toda a criança começa a crescer lá, chega nos almoços de família no domingo, chega lá, aquela pregação foi uma porcaria, porque aquele pastor, eu não sei isso, aquele líder de ministério fez aquela besteira, aquela pessoa que estava lá na recepção me recepcionou mal, não sei como é que essa igreja existe. E a criança vai ouvindo isso aí. Ela vai absorver o quê? Uma paixão pela igreja? Ou ela vai dizer, para que eu vou entrar nesse negócio aí? Por que eu, se abençoa tanto, por que isso está causando tanta avaliação na vida das pessoas? E vez por vez, a gente enxerga gerações que são perdidas, porque as famílias não colocam como prioridade a paixão pela igreja, muito mais do que... Se tem problema de acerto de contas, a ordem de Jesus é que a gente venha resolver aqui. E esse é um ambiente seguro para que todo tipo de conflito seja resolvido. Não é que conflitos não vão acontecer, não. É o lugar onde vai acontecer muito do conflito, mas é um lugar seguro para que os conflitos se resolvam. Por quê? A gente não fica medindo perdão, porque a gente enxerga o perdão que Deus deu para a nossa vida. Então não importa o tamanho do problema, a gente sabe que o perdão de Jesus Cristo pelo mundo é maior do que o que eu tenho para perdoar um e outro. E a gente consegue trazer para cá. Família viva, ouve a Deus. Ouve a Deus. E ouve a Deus através da vida um do outro. E aí a gente tem que entender que experiência não é autoridade. Experiência não é autoridade. A palavra de Deus dá autoridade. Experiência traz conselho. A palavra traz autoridade. Ah, Rodrigo, mas na palavra de Deus tem dizendo lá que quando se tem um cargo de autoridade, quem coloca ali é Jesus. A autoridade é dada por Deus, aquele cargo ali de liderança. Verdade, mas aquele cargo de autoridade está submisso à palavra. E a repreensão é dada através da palavra também. Então, através da palavra, um filho pode repreender um pai, uma esposa pode repreender um marido. Porque ninguém chama um a seguir outro, a não ser a Jesus Cristo. Então, se existe algum cargo de autoridade, esse cargo de autoridade também está submisso à própria palavra de Deus. Então não é a minha experiência do que eu vivi que vai dizer para vocês, meus irmãos, o que é verdade ou o que não é verdade. É o que eu estou falando aqui que está batendo com a palavra de Deus, porque o que eu não estiver batendo aqui com a palavra de Deus também pode jogar fora. Pode jogar fora. Não é a minha experiência. Porque muitas vezes a gente imagina, eu já passei por isso, eu vou dizer que isso é um conselho. Se não está pautado na palavra de Deus, deixa de ser autoridade. Porque essa que é a verdade eterna. A gente se torna então livres em missão para perdoar. Porque se tem uma característica dessa missão em família, é que os conflitos são muito difíceis de resolver. Normalmente eles pesam para nós demais. E entendendo a família como missão impossível, eu me lembrei do filme lá, Missão Impossível, né? Eu fiquei imaginando. É uma missão que é dita como impossível, mas que a temática do próprio filme é ir para a missão impossível e resolver a missão impossível. O título do filme não tem nada a ver com o contexto, né? Porque se a missão fosse impossível não era concluída, mas se mete na missão e se resolve essa missão. E a estratégia do diabo é criar conflitos, porque às vezes a gente consegue tudo que a gente quer na vida, todo o sucesso do mundo. Todo o sucesso do mundo, tudo. Deus colocou dinheiro na sua mão, meu irmão, que dá para resolver todos os seus problemas. Deus colocou, assim, isso é uma área da sua vida que você não tem preocupação. Deus colocou um cargo, um trabalho fantástico na sua vida, mas se você chega em casa e tem conflito, sua casa é o quê? Um inferno. Você tem a vida como o céu que você queria, mas você volta para o seu ambiente mais precioso e você tem inferno. Então, se você não coloca a sua família como prioridade, não vai adiantar nada, todo o céu que você construir fora, porque em casa vai tirar toda a sua paz. E o diabo usa o conflito nos relacionamentos para menosprezar a importância que os relacionamentos têm. A importância que os relacionamentos têm. E ele quer que a gente entenda que o objetivo da destruição dos relacionamentos é a destruição de nós mesmos. Se a gente não cuidar desses relacionamentos, não adianta cuidar do resto inteiro. Como a gente começou falando aqui, Deus é um Deus relacional. E a mensagem do Evangelho é de um relacionamento conosco. Como é que a gente vai menosprezar os nossos relacionamentos? A gente tem a nossa vida com Deus perfeita, vem para cá e os nossos relacionamentos estão apodrecidos. E a gente tem às vezes a crise de achar que se eu tenho pecado eu não devo ceiar.
O pastor já falou aqui um pouquinho sobre isso. Se eu estou com pecado, eu não tenho que ceiar. Sabe qual a única coisa que a palavra de Deus diz que você deve parar para não fazer aí, se você tiver com alguma coisa na sua vida aí? Não faça isso aqui. Vá perdoar alguém. Você tem alguma coisa mais resolvida com alguém, vá lá resolver, deixa a sua oferta aqui, e depois você participa do que tem que participar. Porque a gente está celebrando justamente o perdão dele. Como é que a gente não vai perdoar? E uma das dificuldades é como a gente se ofende fácil, né? A gente se ofende muito fácil. E às vezes os cristãos são conhecidos no mercado de trabalho por se ofender mais fácil ainda. O que está totalmente fora disso aqui. A gente deveríamos ser as pessoas que têm mais dificuldade de se ofender. E mais, se às vezes, talvez essa palavra seja para você, talvez você tenha poucos momentos de alegria na sua vida, a alegria não seja tão constante, porque a ofensa o é. Você se ofende tão facilmente com as coisas, que você não consegue aproveitar a alegria em nada, porque sempre alguma coisa vai estar estragando sua alegria. A gente ofendeu a Deus. Nossa vida ofendeu a Deus. Precisou Jesus Cristo morrer por nós. E agora a gente está liberto de todo tipo de ofensa que a gente fez. Como é que a gente é ofendido por qualquer coisa na nossa vida? Deus nos chama a trazer misericórdia sobre a vida das pessoas, a ter um coração cada vez mais misericordioso, a entender às vezes um motivo que não tem nem sentido, mas que pelo menos você sabe de onde começou o pensamento para a pessoa chegar naquela besteira que ela falou, naquela ofensa que ela fez, em alguma coisa que ela falou para você, e você começa a ter um coração mais misericordioso. A gente começa a ser mais misericordioso com as outras pessoas, inclusive percebendo o como nós mesmos erramos. E Deus nos tem um chamado para uma misericórdia cada vez maior na nossa vida. Ele quer nos transformar em esbanjadores dessa misericórdia. Ele quer que a gente entenda que a cruz foi a revelação de que a gente ofendeu a Deus. Mas mais do que isso, nessas ofensas, a gente quer muito que o outro responda. Eu acho que eu já cheguei a compartilhar isso aqui com os irmãos. E é interessante, parece meio paradoxal, é que normalmente o ofendido é que tem o poder de resolver a situação. O ofendido tem a revelação da realidade. Deixa eu explicar melhor. O ofendido é o único que tem a revelação da realidade. Porque quando a gente é ofendido, o que a gente faz? Como é que aquela pessoa falou aquilo ali? Será que ela não enxerga isso? Não sei o quê. Então você está percebendo a realidade como um todo e a pessoa está lá sem saber o que foi que aconteceu. Se a gente sabe que o outro está errado, Deus deu uma revelação para a gente a respeito da realidade da verdade. Quem é que tem o poder de resolver essa situação? Quem sabe o que foi que aconteceu de errado ou quem não faz a mínima ideia de que machucou o outro? Se a gente sabe, inclusive às vezes a pessoa pode até saber que machucou o outro, mas ela não sabe a profundidade do quanto ela lhe machucou. Então quem é que tem o poder de resolver essa situação? É quem não faz a mínima ideia ou quem Deus deu a revelação de que tem alguma coisa errada na relação? E porque a gente não tem a necessidade de se sentir ofendido tão facilmente, nós somos chamados a resolver essa situação através do perdão, meus irmãos. Então a vítima não, o ofendido tem a revelação. O ofendido tem a revelação. E mais, nessa enxergada da realidade, a gente tem a mensagem da salvação. Porque só quem pode salvar aquele relacionamento é quem sabe qual é o problema que tem naquele relacionamento. Quem não tem a verdade a respeito do problema do relacionamento, a pessoa que está errada, o errado, ele não tem como resolver o problema. Mas quem está certo, sabe como consertar. E aí Deus vem chamar a gente a não se ofender tão facilmente e resolver esse problema. Passar para o outro lado. E não precisa levar em conta isso agora. Eu quero trazer para os irmãos uma coisa. Eu não estou querendo dizer aqui para você que é para você esquecer, deixa para lá, não é isso. Porque a gente tem um conflito com o que o perdão não é. O que o perdão não é? Primeiro, não é menosprezar. Não é achar que, não, isso aí não faz diferença não. Não, faz muita diferença. Porque a mensagem da cruz, como a gente comentou aqui, ela teve um custo. Então o erro foi um erro.
Um erro grande. Tudo bem. Não é menosprezar aquele erro. Não é levar em conta como se não valesse nada aquilo ali. Não. Não é isso. Também não é afirmar aquele erro. Porque aí muitas vezes a gente pode dizer, não, em casa tem dizendo lá, sede submissos uns aos outros, a mulher entenda o homem como cabeça, sede submissos a ele e tal, você tem que fazer o que o marido mandar, de acordo com a palavra. De acordo com a palavra. Isso aqui serve para exortar todo mundo. Então não é a afirmação do erro, não. E queria eu, minha esposa brinca que disse, rapaz, a palavra para mim é fácil demais, meu esquema aqui para mim é muito fácil. Tu é que está com uma bomba chiando na mão aí. Porque ele diz assim, mulheres, entendam seus maridos aí como líderes da casa de vocês. Sabe por quê, mulheres? Porque vocês não querem um homem fraco dentro de casa. Vocês querem alguém que dê segurança para vocês, alguém que ame vocês, alguém que tome as decisões que sejam necessárias para se tomar, para proteger a segurança da casa. Ninguém quer alguém que não se dá segurança dentro de casa. Há essa necessidade. Nunca vi ninguém querer, nenhuma mulher dizer, eu queria um homem que não me trouxesse tanta segurança. Nunca vi. Agora, se a gente está submisso a alguém que ama, traz segurança. E mais, obedece o versículo que está em seguida, que é aí que minha esposa fala, quem está quebrado aqui é você. Porque ele diz assim, maridos, ameis a vossa esposa e se sacrifiqueis por ela como Cristo amou a igreja. Quem está com a bomba mais chiando na mão aqui? A responsabilidade é todo homem aqui. E dela cobrar também se a gente não estiver fazendo isso. Então não é também, voltando, que esse parênteses aqui não estava nem na pregação. Não é afirmar também, não é afirmar. Mas também não é esquecer. Porque não tem como esquecer. Pessoas foram abusadas. Pessoas foram traídas. Não tem como esquecer. Isso não vai apagar completamente. Pode diminuir. Mas não tem como apagar. E aí você diz, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Não, perdoar não é esquecer. E como a gente falou, não é menosprezar, aproveito para dizer. Então, o que é isso aí? A gente entender que Deus não menospreza o nosso pecado. Mas Ele pagou por ele, e Ele não usa o nosso pecado como base para definir a nossa relação. Deus não usa o nosso pecado como a base que vai definir a nossa relação. Então essa não pode ser a base na qual a gente se define como vai se relacionar com as outras pessoas. Perdão não tem a ver com esquecer, menosprezar, mas tem a ver como a gente vai levar em conta a vida das outras pessoas na forma como a gente vai se relacionar com elas. Não é esquecer então. Às vezes não é reconciliar, porque para perdoar só precisa de um, para reconciliar precisa de dois. Às vezes, você não tem como mexer na cabeça da outra pessoa. Não tem como mexer na cabeça da outra pessoa, mas você faz o possível para a reconciliação e o perdão. E mais, não é esperar o outro, porque se você esperar, meu amigo, as pessoas falecem nessa espera. E quantas pessoas ficam com isso para sempre no coração porque esperaram demais? Pessoas adoecem, pessoas se mudam. Não espere, perdoe. Diga que você não leva em conta a salvação daquela pessoa em relação a isso. Porque Deus não levou em conta as suas transgressões. Porque quando a gente começa a não perdoar, a gente começa a montar um tribunal na nossa cabeça para dizer qual vai ser o destino fatal daquela pessoa. A gente coloca o destino na vida dela. Se você não tem condição de fazer muitas coisas do perdão, entenda pelo menos que essa não foi a base com a qual Deus se relacionou com você. Então, dentro da sua família, se tem pessoas que precisam de perdão, não coloque destino fatal na vida delas. Entenda que Deus já a perdoou também. E, na medida do possível, busque o caminho de reconciliação, o que não é perdão. Ele quer então nos transformar em esbanjadores de misericórdia, porque se você não perdoa, você não entendeu o que Deus fez por você e o tipo de relação que vocês têm. E eu falo aqui para mim, se eu não consigo perdoar, eu não entendi o que foi que Jesus fez por mim. Quando eu começo a entender o que Jesus fez por mim, isso, de novo, sala de aula. Entendi essa aula. Não, é meditar sobre isso sempre. Isso vai estar sendo lembrado na minha cabeça, meditar, porque eu me esqueço o tempo todo, a profundidade disso. Então, quando eu medito nisso, isso traz de novo renovo na minha vida.
E não é esquecer porque Ele quer te libertar do seu passado. Se essa palavra não fosse tão verdade, por que essas coisas continuam remoendo na minha e na sua cabeça a respeito do que a gente precisa fazer dentro da família? Por que isso continua nos buscando lá atrás? Ele não quer que eu e você fiquemos presos a isso. O pastor já falou aqui de manhã a respeito de que há um custo nesse perdão aí. A gente lembrou da ceia aqui, do custo que foi Cristo ter morrido por nós. Mas eu me lembro, não sei se eu já comentei isso aqui, de um pastor, não sei nem o nome, alguém que comentou, esse pastor falou. Ele disse que perdão, a palavra diz, é uma perda muito grande. É um perdão, uma perda gigante. Você tem que tirar isso das costas. Essa perda grande, esse perdão, vai libertar a gente de coisas que estão aí remoendo na nossa cabeça, que a gente não precisa carregar. O juízo vem de Deus, a nós cabe a misericórdia. Então, o perdão, a gente lança misericórdia sobre a vida das pessoas. Isso não diz a forma como você vai estar, eu vou ser o melhor amiguinho da pessoa. Não, não é isso. Mas no que possível eu vou ter paz com meus irmãos. E eu não vou me distanciar deles por causa. Eu não vou me distanciar, eu não aguento ficar. Rapaz, vá orar para que Deus dê condição a você de ficar perto daquela pessoa cada vez mais. Porque a gente sai de perto das pessoas não por nós, mas por elas. Porque é o seguinte, às vezes, em alguns momentos, Deus vai exigir que a gente se afaste da pessoa. Mas não é porque a gente não aguenta, é para livrar ela. Sabe aquela pessoa que vive aperreando você, atrás de você o tempo todo, querendo coisa, e cada vez quer mais, e acaba sempre pisando na bola, te traindo, te usando o tempo inteiro. Você não vai se afastar por causa de você. Em alguns momentos Deus pode exigir que após a exortação e você não enxerga o transformar no coração, para não causar um entendimento errado sobre o relacionamento de vocês, o que ela precisa fazer na vida dela, você se afasta por ela, para que ela entenda a santificação que ela precisa ter, e não para que você se livre do que pode te aperrear. Se Jesus fosse se livrar do que se aperreava, e aí? Como é que ficava a gente? Teu passado não te condena mais. Porque sabe aquela frase, teu passado te condena? Essa é a frase que a gente não pode aplicar à nossa vida. Porque o que a palavra de Deus vai dizer é que o passado condenou Jesus. O meu e o seu passado condenaram Jesus. E por isso a gente é sustentado na graça hoje. E eu finalizo, irmãos, com esse pensamento a respeito de entender essa relação com Deus, que a gente foi adotar Ele. Lá em João capítulo 1 vai dizer o seguinte: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu podia entrar mais aqui, mas qual foi o poder que Deus deu a todos que o receberam? De serem feitos filhos, serem feitos família. Se Deus fez isso conosco, nós fomos adotados na família de Deus, nossa família é uma missão para a gente. E a nossa família também tem uma missão, de abençoar as famílias da terra. Isso nos dá o ímpeto de confirmar aquilo que a gente leu no começo. Amar é o fim, como Cristo nos amou, com a esperança na restauração. Você não faz as coisas que você acha, você não faz as coisas que você acha que é certo, que você pensa que é certo. Você faz o que Deus diz para você fazer, porque você quer ouvir a Deus. Não importa o que você acha, importa o que Deus diz para você. Eu penso isso, eu não concordo com isso que está acontecendo, eu não concordo com isso, não importa o que você pensa disso aqui, não. Isso aqui não vai mudar pelo que você pensa, não. Nem eu. Essa palavra, quando eu leio aqui, me confronta, me joga de joelho no chão, porque o que eu penso está completamente indo com isso aqui. Às vezes eu quero pegar fulaninho, principalmente no trânsito, eu quero pegar fulaninho e jogar ele longe. E aí a palavra de Deus diz que como é que você se ofende tão facilmente com as pessoas? Por que você não tem um coração mais misericordioso? Deus tem um chamado para as nossas famílias. Já imaginou nessa Missão Impossível aí, no final lá, Tom Cruise, chega lá, a menina está presa lá dentro do, sei lá quem foi que sequestrou ela, porque todos eles, alguém sequestra a menina, né? Ele tem que salvar a menina sempre.
Aí ele está lá, explosão para lá, explosão para cá, ele vai para no meio do negócio lá, quando não dá contagem regressiva, né? Também sempre tem uma contagem regressiva lá. Aí tem uma contagem regressiva, ou para explodir uma bomba, ou para alguma coisa. Aí diz que, sabe uma coisa, esse negócio é muito difícil, eu vou tomar um café. Aí ele vai lá para a cafeteria, termina o filme ele tomando café, as coisas tudo isso explodindo, todo mundo morrendo. Já imaginou se no Missão Impossível fosse assim? Deus dá para a gente que apesar de parecer ter um nome impossível, ela é realizável porque foi Ele que deu as condições da gente estar nesse processo, meus irmãos. E a ferramenta que Ele deixou nas nossas mãos é o perdão. É o perdão. Está sempre se renovando na nossa vida, sempre se renovando. Misericórdia dele se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs. Fazer isso em relação à nossa família. Um chamado de restauração, como a gente viu hoje de manhã. Um perdão como uma obrigatoriedade, não é opção não. Porque se fosse opção e ele tivesse descido da cruz, eu e vocês não estaríamos aqui para contar essa história. Uma esperança na restauração. Seu passado não te condena. Por que é que a gente fica condenando as outras pessoas pelo passado delas? Vamos lançar misericórdia sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por poder estar com meus irmãos aqui, Senhor Deus, nos deleitando na Tua palavra, aprendendo mais um pouquinho de Ti, Senhor Deus. Confronta o nosso coração, traz um coração mais nós, Senhor Jesus, todos aqui, Senhor Deus. Nós sofremos com orgulho, Pai. Nos ajuda a quebrar isso na nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos traz esperança para as nossas famílias, Senhor Deus. Sabendo que a família é a bênção Tua, Senhor Jesus. E se não foi na nossa vida no passado, a gente não entendeu isso, Pai, que a gente possa ser bênção nas nossas famílias e gerar famílias que sejam bênção para o mundo, Senhor Deus. Para todas as nações, em nome de Jesus, amém.